Bíblia aberta, no livro de Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 18 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, escrevendo ao povo de Romanos, ele diz que estou absolutamente convencido. Romanos 8, versículo 18 e 19. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. O apóstolo Paulo, ele está ensinando com seu próprio exemplo de vida. O apóstolo Paulo está ensinando com a sua própria história de vida. E ele diz que eu estou absolutamente convencido. Este homem que vivenciou vários cenáculos na sua caminhada cristã, ele foi quase que morto pelos judeus. Se você ler a Bíblia no livro de Atos, a partir do versículo capítulo 9 até o capítulo 28, você vai entender que Paulo sofreu profundamente por causa do Evangelho. Ele diz que estou absolutamente convencido de que o cenário que nós vivemos, o sofrimento que nós contemplamos hoje, não pode de modo algum nos separar da glória futura que nos será revelada. Valerá a pena todo o sofrimento nesta vida, valerá a pena toda a calúnia, valerá a pena toda a lágrima, E a palavra diz que, em Apocalipse, que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então vai valer a pena a decepção, vai valer a pena as lágrimas que nós derramamos em oração, vai valer a pena a renúncia, renunciar ao pecado e vivermos por santidade. A criação geme, aguardando expectantemente para que os filhos de Deus se manifestem. Os filhos de Deus precisam se manifestar com qual objetivo? Para serem luz. E Jesus fala para os discípulos: enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo, mas quando eu for, vós sereis a luz do mundo e o sal da terra. E qual o objetivo da luz? Iluminar nas trevas o evangelho que nós carregamos dentro de nós. Ele tem o poder para impactar ambiente, transformação, e para que possa transformar vidas. E essas vidas sendo transformadas pela luz do Evangelho, elas vão crer no Senhor Jesus. Como ouvirão se não pregarem? E como pregarão se não forem enviados? E nós aqui estamos pregando o Evangelho, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio do seu Filho, Cristo Jesus. E Cristo Jesus veio neste mundo com qual objetivo? Para que nós fôssemos salvos. Vede quão grande amor o Pai nos concede, para que fôssemos chamados filhos de Deus. Oh, Abba, Pai. E agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Salvador. Não há condenação para aqueles que creram em Jesus, para aqueles que vivem para Jesus. E Deus nos conclama ao arrependimento profundo, à regeneração, ao novo nascimento. É isso que Deus quer hoje. Deus quer que a gente possa se arrepender e viver para Cristo. Então nós precisamos, nesse tempo, entregar as nossas vidas para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Cristo quer que nós, a igreja, possamos renunciar ao pecado e vivermos para Ele. Essa cabalatova la se canto rabanacantia.
é vigílias muitas vezes, é fadigas muitas vezes, é naufrágios, é frios, é fomes, é perigos de falsos irmãos. Porque para mim morrer é lucro e viver é ganho, disse Paulo. E ele diz aqui em Romanos capítulo 8, versículo 18: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. O sofrimento que nós vivenciamos hoje não pode de maneira alguma se revelar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que aceitaram Jesus, para aqueles que abandonaram o mundo, não para aqueles que ainda estão abraçados com o pecado. Porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito dá testemunho. Porque todos quantos são guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus. E Paulo está convencido que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós que cremos em Jesus abandonamos o mundo e cremos no seu Filho amado, porque não há mais condenação para aqueles que creem em Jesus. Os seus pecados agora foram perdoados. Se é Ele quem nos justifica, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo entre os mortos vivificará nossos corpos mortais. Olha o que a Bíblia diz aqui. Oh, aleluia! A que conclusão, pois, chegamos diante desses factos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos concederá juntamente com Ele gratuitamente todas as coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matador. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse versículo 37 no grego, no original, diz que nós temos uma vitória esmagadora. A expressão mais do que vencedor no grego quer dizer que nós temos em Cristo uma vitória mais que esmagadora, uma vitória garantida pelo sangue derramado na cruz. O sangue do Cordeiro Imaculado de Deus, vertido no Calvário, nos trouxe a restauração, nos trouxe a justificação, nos trouxe o arrependimento, nos trouxe a salvação, a justificação por intermédio do sangue. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós fomos criados, o novo homem criado em Cristo Jesus para novas obras. Pois eu estou certo que nem a nudez, nem a altura, nem a distância, nem a fome, nem o naufrágio, nem as chibatadas que Paulo recebeu foram suficientemente capazes dele poder separar do amor que está em Cristo Jesus. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Não há nada que possa nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Deus nos chama hoje a um arrependimento profundo. Não deixe que as coisas possam fazer você se separar do amor com Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei alívio. Se entregue a Jesus, entregue a tua vida para Jesus. E experimente a vida abundante de Deus. E experimente a graça, a vida que está em Cristo Jesus. Pois eu estou absolutamente confiante. Nem as doenças podem nos separar do amor com Deus, nem a morte. Porque para mim, morrer é ganho, viver é lucro.
Nezakataga seke te levalakata. Lebasi akata rakatos. Que a luz de Deus resplandeça sobre a tua vida. Eu quero declarar a luz do Evangelho de Cristo sobre a tua família. Eu quero profetizar salvação abundante no meio da tua casa. Eu quero declarar a vida abundante que está em João capítulo 10, versículo 10. Porque o Filho de Deus veio para dar vida e a vida com abundância. Ninguém tem autoridade de tirar a minha vida. Eu mesmo a dou por amor a vocês. Foi a palavra de Jesus. Come com autoridade. Eis que eu vos dei poder sobre serpentes e escorpiões. Eu declaro a vida abundante em tua vida. Em nome de Jesus, sobre a tua família. A vida Zoé, a vida mais do que suficiente, é a vida de Jesus. E em você habita a vida de Deus. E a vida de Deus está em você, para impactar ambientes. E quando Jesus diz que eu vos deixo a minha paz, onde vocês irdes, dizei paz está nesse lugar. E eu quero declarar sobre a tua vida, a vida de Deus, a vida abundante, a vida Zoé. Ele é casaca tarakatova lacacé. Sim, a vida de Deus sobre você. Em nome de Jesus. Sim. Não desista, não retroceda. Se for possível que você morra na cruz, aceite ser pregado na cruz. Mas da cruz você não desce. Da cruz você tem que dizer como o mestre disse: Tetelestai. Tetelestai. Está difícil, pai, mas eu vou continuar. Os cravos, as chagas, Shekelebaias. Senhor, a chaga em minhas costas, o sangue, o suor, a dor, a renúncia. Mas ele continuou, disse: eu vou até o fim. E ele, quando foi na cruz, disse: Tetelestai. E quando ele morre na cruz, revelando o poder do Evangelho, ele diz para um ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O poder do Evangelho. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Deus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho de Deus é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Não retroceda por causa dos problemas, mas continue firme, porque nós não somos daqueles que desistem para a perdição, somos daqueles que permanecem firmes para a salvação. Deus abençoe você. Fique na paz. Shalom Adonai.